Bom é o adubo de bolinha que apareceu no meio das raízes. Bom, caro e difícil de encontrar. Oi, vocês fazem esses vídeos mostrando que é muito fácil cultivar suculentas. Não é fácil não, elas são complicadas. Terra comum, casca de tudo. Você só esqueceu de falar do adubo poderoso e caro que apareceu nas plantas. Esse de bolinha que eu nem consigo encontrar na minha cidade. Não consegue por quê? Olha aí, acabou de chegar o meu adubo poderoso. Gente, eu compro meu adubo poderoso pela internet, porque eu moro na cidade grande, mas o local que eu moro, qualquer lugar que eu vá, eu tenho que deslocar de carro ou de ônibus, e qualquer deslocamento desse que eu tenha que fazer, fica mais caro do que qualquer frete para eu comprar alguma coisa pela internet. Por esse motivo, eu compro meu adubo poderoso pela internet. Eu já falei sim desse adubo, inclusive essa pessoa que tá falando, que fez esse comentário, ela não assistiu o vídeo, porque no próprio vídeo que ela fez esse comentário, eu falei sim desse adubo, que é o Basacote. Eu uso o Basacote Plus, liberação lenta. É um adubo que seria considerado caro se fosse para comprar para jogar em canteiros, mas para colocar em vaso não é um adubo caro. É um adubo que vale a pena o custo-benefício. Eu tô mostrando esse rótulo, esse verso aqui, gente, porque também me falaram que eu mostro um rótulo, não mostro o nome do adubo, só mostro o verso. Isso aqui não é verso, é porque ele vem fracionado, então eles colocam na embalagem. Então esse aqui é a informação que vem pra gente, porque como vocês podem ver aí, ó, tá falando que é uma embalagem, ele vem na embalagem de 25 quilos, e a gente compra fracionado, porque eu compro meio quilo, então eles não vão me mandar o saco, né? Então eles colocam numa embalagem. Enquanto vocês vão vendo aí, gente, as suculentas cultivadas aí pelo adubo poderoso, eu vou falando aqui um pouco sobre essa questão de adubação para vocês. Primeiro eu quero dizer que eu não fiquei chateada com esse comentário, até porque eu notei que a pessoa tá mais querendo desabafar mesmo, talvez pelo fato dela não conseguir cultivar suculenta, e talvez pelo fato também dela achar que todo o poder está no adubo, e um adubo que ela não encontra. E não é isso, gente, não existe adubo poderoso se você não souber o que você está fazendo. É preciso observar as plantas com frequência, e ao notar qualquer tipo de problema, é preciso saber resolvê-lo. Mas como que resolve os problemas da suculenta? Primeiro você precisa estudar sobre elas. Você precisa ver aula, você precisa ler, você precisa pesquisar. Viu um probleminha ali que você não sabe o que é? Pesquisa, gente. O Google tá aí para isso. O YouTube. Você consegue encontrar tudo que você precisa. Só que também você não pode ter preguiça de pesquisar, e não pode ter preguiça de você encontrar ali uma aula e você assistir. Quantas vezes eu já assisti videoaula ensinando como cultivar suculenta, sobre pragas, de mais de 2 horas, até de 3 horas. Eu nunca lembro de ter falado para alguém que cultivar suculenta é fácil. Se hoje está fácil para mim, mas antes eu investi meu tempo, eu investi meu trabalho, eu aprendi e coloquei em prática. Não adianta também você tentar fazer pesquisa e não colocar em prática, não fazer o que tem que ser feito. Várias vezes as pessoas me perguntaram se a suculenta era de sol ou de sombra, e aí às vezes eu respondo para a pessoa assim: essa suculenta é de sol, mas precisa adaptar. Aí a pessoa, ao invés de perguntar, em vez de sair pesquisando como que adapta a suculenta ao sol, não, a pessoa vai lá e faz a pergunta: mas como que adapta a suculenta? Tem informações que não dá para fazer, para informar a pessoa através de comentário, não dá para eu responder através de um comentário como adaptar a suculenta e a pessoa entender. Ah, mas pesquisar dá trabalho, né? Assistir um vídeo longo também com informações também é muito cansativo. Eu tenho um vídeo que eu fiz com o intuito de mostrar para as pessoas como que rega as suculentas nas garrafas PETs. Gente, é surpreendente, mas várias vezes acontece comentário no próprio vídeo que eu estou mostrando como que rega. As pessoas vai lá no comentário e fala como que rega suculenta da garrafa PET. Então, geralmente são esse tipo de pessoas que reclamam da dificuldade de cultivar suculentas. Porque quem quer, consegue, gente. Mas sem o mínimo de esforço, aí eu posso dizer que é realmente impossível. Tem 4 anos que eu cultivo suculentas e o primeiro ano não foi fácil.
Eu tinha poucas suculentas, suculentas comuns, e mesmo assim eu não tinha facilidade de cultivá-las porque eu não tinha conhecimento. Às vezes eu queimava de sol, às vezes eu queimava com um adubo. Inclusive, falando sobre adubo, foi a partir do momento que eu queimei as minhas glaucas que eu tinha na época, que era a suculenta que na época era uma das suculentas mais raras que eu tinha. E aí eu utilizei adubo, na época foi o MPK 10-10-10. E aí muita gente falava que usava o adubo na água, que regava as suculentas e que aquilo ali fazia elas crescerem e tal. E eu fui experimentar também. Só que o que eu não entendi, o que não foi falado, é que não podia colocar em mudas pequenas. E aí eu reguei as mudinhas e no outro dia elas amanheceram toda assada. E a partir desse momento eu parei de usar o adubo, aí eu usava só o esterco de gado, que na verdade é um ótimo adubo também. Porém, o esterco de gado eu usava mais pela questão de condicionamento do substrato, porque eu sempre usei, como a pessoa falou, de terra comum, eu sempre usei terra comum sim. Usei terra comum misturada com esterco de gado, porque o esterco de gado, além dos nutrientes, ele também ele tem uma porcentagem grande de matéria seca, que faz com que o substrato fica mais airado. Então, como eu não tinha outra coisa para colocar no substrato, eu usava o esterco de gado para isso. Eu usava só o esterco de gado e a terra. A casca de ovos também, eu uso a casca de ovos, por quê? Porque ela tem cálcio, é uma das coisas muito importantes no cultivo da suculenta, que é o cálcio, porque sem o cálcio, se você não tem o cálcio no substrato, você pode ter certeza que você vai ter bastante problema aí com cochonilha. E a casca de ovos também eu uso pelo fato dela ser, eu bato ela fica como se fosse uma areia, também ajuda no condicionamento do solo, no caso o substrato, no vaso, e também pelo cálcio. Então, por mais que o esterco já tenha cálcio, né, alguma quantidade de cálcio, mas não é o suficiente. Os componentes, os nutrientes do esterco, ele dura algum tempo, talvez 1 mês, 2 meses, eu não sei, mas ele não é para sempre ali. Não é enquanto a planta dura naquele vaso que ela vai estar tendo ali a nutrição necessária. A gente precisa repor os nutrientes. E foi aí que eu decidi pelo Basacote Plus, porque eu posso escolher a quantidade de tempo que eu vou precisar adubar aquela planta. Eu posso escolher um adubo para adubar de 3 em 3 meses, eu posso escolher de 6 em 6 meses. Se eu quiser escolher de 9 meses, eu posso escolher de 1 ano. Às vezes o Basacote de duração de 1 ano, às vezes ele é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas qualquer um das formulações aí que você encontrar que seja cote, vai resolver aí o problema aí da nutrição das suculentas. Você pode usar Basacote, Osmocote, qualquer cote, trecocote que vocês encontrar por aí no mercado, vocês podem comprar que funciona assim. O primeiro que eu usei, gente, eu tô falando trecocote aqui, não vai procurar um adubo trecocote não, porque não existe. Eu só quero dizer para você que qualquer nome que tiver o cote no final é adubo de liberação lenta. O primeiro que eu usei foi o Basacote Plus para orquídea. Olha meu berçário aí, gente, de pendurar das folhas, já tá saindo raizinha. Eu usei de orquídea para 3 meses e eu fiquei sem adubar as plantas, gente, por mais de 1 ano, que eu observei, era até uns arranjinhos que eu fiz na casca de ovos, em coisinhas pequenininhas, e as plantas continuaram bonitas, cheinhas, sem perder tantas folhas, por 1 ano, em um substrato, quantidade mínima, e eu tinha adubado uma vez só, com o Basacote Plus para 3 meses. Mesmo assim, então, mesmo que seja só de 3 meses, às vezes nem precisa de ficar repondo a cada 3 meses. Você pode colocar ali adubação, fazer adubação, caso você note alguma deficiência ali da sua planta. Passou 3 meses, se notou que ela decaiu, ou é porque pode ser falta de replantio, ou então
se a planta estava em pleno desenvolvimento e de repente não ficou tão, começou a pegar muita praga, e você faz aquela reposição da adubação. Mas eu vou ser sincera com vocês, quando se trata de suculentas, eu faço adubação quando eu faço o plantio ou replantio, e aí eu vou, quando ela ficar feia, tiver algum problema, eu faço o replante novamente. Eu faço a poda, mudo de substrato ou até mesmo volto pelo mesmo substrato. Então, eu mexo nela e aí a partir desse momento eu vou adubar se tiver precisando de se ela estiver tendo algum problema. Porém, na época que eu não usava um adubo complementar, né, usava só o esterco de gado, eu teria que fazer isso com mais frequência. Às vezes eu fazia um arranjo e daí uns 4 meses eu já teria que fazer o replantio dele novamente. E com a experiência que eu fui entendendo a importância aí de ter uma adubação, principalmente a adubação lenta, porque ela é como se fosse aí um soro na veia que vai alimentando aos poucos, de acordo com o que a suculenta precisa. Mas quando se trata de outro tipo de planta, por exemplo, o rabo de macaco. O rabo de macaco já é uma planta que não precisa de ficar fazendo replantio nem poda. Então, é uma planta que deu aí o prazo, né, de validade da adubação. Eu faço a reposição, porque eu não faço replantio de rabo de macaco e não faço poda. Agora, quando é suculenta que eu preciso fazer poda, aí eu não tenho essa preocupação de ficar observando o tempo de adubo, não. Mas vai depender de planta, né? De qual planta. Às vezes uma folhagem que você tem, que você quer adubar. Aí sim, você precisa prestar atenção na quantidade de tempo. Mas echeveria, essas suculentas aí que principalmente para quem prefere elas baixinhas, né, sem aquele caule longo. Então, a melhor forma mesmo é fazer a poda e fazer o replantio. E toda vez que você fizer o replantio, você já faz uma adubação de longo prazo no substrato. O que é a adubação de longo prazo? É a adubação com basacote, que tem prazo de validade, né, seja ele 3, 6, 9 ou 1 ano. No início eu falei que para cultivar a suculenta é preciso observar, detectar o problema e saber resolver. Com o tempo eu percebi que os meus maiores problemas no cultivo de suculentas eram com relação a cochonilhas, tanto cochonilha de raiz como cochonilha de caule, cochonilha no miolo essas que atacam no miolo da suculenta. Tem umas que ficam no caule, não sei se vocês já viram, que é umas bem branquinha, pequenininha, que também são cochonilhas. E também tinha muito problema com fungo, olho negro, problemas com ácaro também. E a partir desse observação, eu percebi que o sulfato de cobre, ele já ajudava bastante na questão aí do fungo, na questão aí do ácaro, mas na questão da cochonilha não estava tendo eficácia. Eu usava muitas inseticidas, usava esses normais que a gente compra em qualquer local, né, como Botox, Azitop, e nem sempre resolvia o problema. E até a partir de um dia que eu comprei um sulfato de cobre de uma marca diferente, que eu fiquei até com medo de usar, mas aí a partir do momento que eu comecei a usar ele, comprei ele porque eu não achei do que eu estava acostumado a usar, eu percebi que a incidência de cochonilha diminuiu. E aí que eu fui ver os níveis de garantia. Para quem não sabe, níveis de garantia são as informações que você encontra lá, ou do adubo, ou qualquer coisa ou fertilizante, líquido, você olha lá, procura a parte de nível de garantia para você ver o que contém ali naquele produto. Então, eu percebi que o que eu usava antes, ele continha enxofre e cobre. E aquele que eu estava usando, ele continha enxofre, cobre e cálcio. E aí que eu percebi que o que ajudou contra as cochonilhas foi o cálcio na composição. Então, a partir desse momento, eu passei a usar o fertilizante foliar, que no caso o sulfato de cobre. Eu passei a comprar apenas aquele que continha ali o cálcio na composição, porque eu gosto muito de praticidade, então é por isso que eu uso
o Basacote Plus por questão de praticidade, porém, nos níveis de garantia do Basacote Plus não consta que ele tem cálcio. E aí a adubação, a fertilização foliar, ela é mais rápida, a absorção dela pelas plantas é bem mais rápida. E como eu já tenho que usar o sulfato de cobre, o enxofre, né, pro ácaro via foliar, então eu já opto para comprar o que tem o cálcio, aí já faz a questão de reposição do cálcio também. O cobre, na época de chuva, eu opto pela composição maior do cobre. Às vezes tem uns que tem 20%, tem uns que tem 10% de cobre. Na época de chuva, eu opto por aquele que tem 20% de cobre por causa de lesma, que ataca muito as minhas suculentas. Então, o cobre, ele evita também as lesmas, evita a podridão e aqueles problemas lá de podridão de raiz, aqueles fungos de mancha preta. E o enxofre, geralmente vem 10% na composição, o cobre, o cálcio às vezes 3%, tá tudo ok. E na dificuldade de encontrar o sulfato de cobre que já contém o cálcio, eu optei por usar a calda bordaleza, porque é a mesma coisa, porém o cálcio está sempre presente. Então, eu não me apego em marcas, eu apego às composições, os níveis de garantia. Como eu já tenho informação do que minhas suculentas precisam, eu olho os níveis de garantia para saber se tem ali tudo aquilo que ela precisa. Tudo o que eu aprendi e coloco em prática e vejo que dá certo com as minhas suculentas, eu sempre informei para vocês em vídeos. Nunca escondi nada, de tudo que eu faço aqui eu falo, porque os meus vídeos são para falar do meu cultivo, embora muitos às vezes adotam o meu modo de cultivo também, para alguns dá certo, para outros não. É claro que não vai dar certo para todo mundo, é normal isso, mas eu tenho muito respeito com todas as pessoas que me acompanham aqui no canal, e é por isso que não é que eu dou dica de cultivo, mas eu mostro sobre o meu cultivo, falo o que dá certo, e eu jamais falaria de uma coisa e usaria outra, porque a minha maior felicidade é quando vocês vêm me falar que fez tal coisa que eu mostrei e que deu certo. E eu lamento muito quando alguém vem me falar que tentou e não deu certo. É claro que é claro que não é comum que tudo que dá certo para mim vai dar certo para outra pessoa, mas mesmo assim eu gostaria que tudo que dá certo para mim desse certo para quem tentasse fazer igual eu faço. Apesar que não existe, né? Ninguém faz igual ao outro, às vezes o jeito, até a energia, né, da pessoa pode interferir. O jeito que eu cuido da minha planta, o jeito que você cuida da sua, às vezes isso pode também interferir. Eu falo, gente, por experiência própria. Eu tenho atrás, aqui onde que eu estou mostrando essa planta aqui, fica atrás da casa. É um local onde que fica a área de tanque e é um local que eu quase não transito ali. Às vezes para fazer alguma coisa, quando eu vou lavar roupa, então... Mas não é como a parte da frente, que eu estou sempre observando as suculentas. É claro que eu cuido também das que eu coloco aqui, mas o que eu notei que antes a minha dificuldade de cultivar qualquer planta nesse local aqui era muito mais difícil do que o outro local. E pega sol do mesmo jeito. É a única coisa mesmo que eu notava diferença era porque nessa parte de cá eu não estava sempre presente como eu estava na outra. É claro que eu não deixava a praga tomar conta de nada, não deixava sem regar. Mesmo assim, o desenvolvimento das suculentas do local que eu estava todo dia é diferente. Aqui eu tô mostrando esses pezinhos de morango, para vocês verem que eu gosto de cultivar frutífera com esterco de gado, porque a floração é mais rápido. Então, aqui nos pés de morango que eu tô cultivando, eu coloquei o esterco de gado e também não tem problema de colocar o esterco de gado por cima. Já na suculenta já não é legal a gente colocar o esterco de gado por cima do vaso. Esse vasinho aqui, ó, eu coloquei do substrato da mata e eu misturei um pouco de esterco de gado nele também para adubar aqui o morango. Aí eu vou ter que fazer isso aqui pelo menos uma vez por mês. Eu tenho que vir aqui e completar
com esterco de gado. Aqui eu tenho uma espirradeira com Crassula Capitella Campfire como forração. E aqui também está adubado com esterco de gado por causa da floração, porque eu quero que a espirradeira floresça. A Crassula Capitella não faz questão, né? Mas ela tá aqui só para poder dar uma forração mesmo, aproveitar aí o vaso. Mas o meu foco aqui é na espirradeira, que eu quero que ela floresça. Então, eu estou usando aqui o esterco de gado ao invés de usar o de liberação lenta. Já que a Sedevera maiale, que vocês estão vendo que tá bem linda, aqui eu coloquei o substrato, a terra da mata, com o adubo de liberação lenta, que é o Basacote Plus que eu uso. E ela tá bem linda aqui, é um local que pega bastante sol. Então, todas essas suculentas que vocês estão vendo aqui, elas estão adubadas com o Basacote Plus, que é para eu esquecer. Eu não preciso mais ficar voltando aqui para adubar. Porém, os morangos, os pezinhos de morango que eu tenho aqui nessa escada, eu vou adubar ele uma vez por mês, colocando uma cobertura de esterco de gado por cima. O substrato vai abaixando e aí eu vou completando com o esterco de gado. E elas estão muito bonitas, né? Agora, eu tenho vindo aqui com mais frequência por causa dos pés de morango, que eu tenho que regar todos os dias. Então, elas estão tendo a minha presença aqui mais vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais!